Contamos também com a presença do ex-governador do estado do Paraná, senhor Orlando Pessutti, cônsul honorário do Reino da Bélgica, o Dr. João Casilo, do cônsul honorário da Costa Rica, senhor Fábio Siebert, da cônsul honorária da Finlândia, senhora Rosane Fonseca, da cônsul honorária de Luxemburgo, senhora Andréia Viana, do conselheiro do Conselho Geral dos Italianos no Exterior, Dr. Walter Petruzzello, do delegado-geral para o Brasil do Instituto Nazionale per la Guardia alle Reali Tombe del Panteão, senhor Filippo Marcon, do coordenador de Relações Internacionais da Prefeitura de Curitiba, senhor Rodolfo Zanin Feijó. Gostaríamos de saudar também o presidente da Liga da Defesa Nacional do Paraná, Coronel Figueiredo, a presidente da Legião Paranaense do Expedicionário, senhora Raquel Renier, o delegado da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, professor Luiz Carlos Pinto, o presidente da Câmara Técnica de Cultura e História da Polícia Militar do Paraná, Major Toledo, o cônsul da Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz para o Paraná, senhor Gledson Zabatsky, a presidente do Instituto de Relações Internacionais do Paraná, senhora Maristela Parigô, a presidente do Comitato Dante Alighieri de Curitiba, senhora Davis Calamucci, o diretor da revista Ítalo Brasileiro Insieme, senhor Desidério Peron, o presidente da Frente Dom Pedro II, Dr. Mozart Heitor França, e os representantes dos grupos folclóricos, Isola del Sole, Anima Dantes, Piccola Itália, Cuore d'Italia, Grupo Ítalo e Venuti da Itália, dentre tantas outras personalidades, autoridades, lideranças e amigos que se fazem aqui presentes. No dia 4 de novembro de 1918, após o triunfo das tropas italianas na Batalha de Vittorio Veneto, entrava em vigor o armistício de Villa Giusti, o qual sancionava a rendição do Império Austro-Húngaro à Itália e permitia a anexação das terras não redimidas de Trento e Trieste. Por esta razão, a intervenção italiana na Primeira Guerra Mundial é considerada como a conclusão do processo de unificação do Risorgimento e vista por muitos como a Quarta Guerra da Independência. No dia de hoje, iremos recordar e homenagear todos os 651 mil militares e 689 mil civis que sacrificaram suas vidas para conquistar a liberdade e a unificação que tanto sonhávamos. E para iniciarmos a nossa solenidade, convidamos a todos os presentes a se perfilarem para entoarmos o hino nacional brasileiro.
pátria amada Brasil. Agora, de Godofredo Mameli, convidamos todos os presentes a entoar o hino nacional italiano. Daremos início agora à cerimônia de reposição da coroa de louros. Guardia di onore, presenta! Ah! Onore ai caduti!
Em ocasião ao 105º aniversário do fim da Primeira Guerra Mundial, será feita pelo Guarda d'Onore, Eduardo Tozzini, a leitura do Boletim da Vitória, do dia 4 de novembro de 1918. Boletino della Vittoria. Comando Supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re, Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed aprissima per 41 mesi, è finita, è vinta. La gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane, 3 britanniche, 2 francesi ed una cecoslovacca ed un reggimento americano contro 73 divisioni austro-ungariche, è finita. La fulminea e arditissima avanzata del 29° Corpo d'Armata su Trento, sbarrando le vie della ritirata alle armate nemiche del Trentino, travolte ad occidente dalle truppe della 7ª Armata ed ad oriente da quella della 1ª, 6ª e 4ª, ha determinato ieri lo sfacelo totale della fronte avversaria. Dal Brenta al Torre, l'irresistibile slancio della 12ª, dell'8ª, della 10ª Armata e delle divisioni di cavallerie ricascia sempre più indietro il nemico fuggente. Nella pianura, Sua Altezza Reale il Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua invita 3ª Armata, anelante di ritornare sulle posizioni da essa già vittoriosamente conquistate, che mai aveva perduto. L'esercito austro-ungarico è annientato. Esso ha subito perdite gravissime nell'accanita resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha perduto quantità ingentissime di materiale di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi. Ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri, con interi stati maggiori e non meno di 5.000 cannoni. I resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano discese con orgogliosa sicurezza. Il capo di Stato Maggiore dell'esercito, generale Diaz. Boletim da Vitória, Comando Supremo, 4 de novembro de 1918, 12 horas. A guerra contra a Áustria-Hungria, que sob a alta liderança de Sua Majestade o Rei Líder Supremo, o exército italiano inferior em número e meios, começou em 24 de maio de 1915 e com fé inabalável e valor tenaz, conduziu de forma ininterrupta e muito dura, por 41 meses, está vencida. A gigantesca batalha, travada 24 de outubro passado, e na qual participaram 51 regimentos italianos, 3 britânicos e 2 franceses, 1 tchecoslovaco e 1 regimento americano contra 73 divisões austro-húngaras, terminou. O avanço veloz e ousado do 29º Corpo de Exército sob Trento, bloqueando as rotas de retirada dos exércitos inimigos em Trentino, esmagados no ocidente pelas tropas da 7ª Armada e no oriente
pelas primeras, sexta e quarta, determinou ontem o desmoronamento total da frente adversária, do Brenta à Torre. A investida irresistível da 12ª, 8ª, 10ª Armada e das divisões de cavalaria empurra o inimigo em fuga cada vez mais para trás. Na planície, Sua Alteza Real, o Duque de Aosta, avança rapidamente à frente de sua invicta 3ª Armada, ansioso por retornar às posições que já havia vitoriosamente conquistado e que nunca havia perdido. O exército austro-húngaro é aniquilado, sofreu perdas gravíssimas na feroz resistência dos primeiros dias e na perseguição perdeu quantidades muito grandes de material de todo tipo e quase inteiramente seus armazéns e depósitos. Deixou até agora em nossas mãos cerca de 300.000 prisioneiros, com inteiros estados maiores e nada menos que 5.000 canhões. Os remanescentes do que foi um dos exércitos mais poderosos do mundo escalam em desordem e desesperadamente os vales que haviam descido com orgulhosa segurança. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Dias. Convidamos agora a vir no dispositivo o delegado da Guarda de Honra do Panteão para o Brasil, senhor Filipe Marcon, que nos trará a palavra alusiva ao ato. Excelentíssimo senhor ex-governador do estado do Paraná, senhor Orlando Pessutti, ilustríssima cônsul-geral da Itália, doutora Eugênia Berti, ao nome de qual saúdo todas as autoridades militares, cíveis, culturais e artísticas aqui presentes, nessa manhã tão importante para nós. Dia 4 de novembro de 1918, há exatos 105 anos, chegava ao fim aquela que ficaria marcada como uma das guerras mais sangrentas da história da humanidade. Um século se passou e ainda faltam adjetivos para definir a proporção em números deste conflito. Para nós, italianos, representou 1.240.000 mortes, quase o 3,5% da população da época, enquanto o número total de vítimas da Primeira Guerra Mundial chega à desproporcional marca de 17 milhões de mortos entre militares e civis. E para nós, o que essa data representa? O que nos referem esses números? Muitos descendentes de italianos dizem: meus avós, bisavós vieram do Brasil fugidos da guerra. Mas de que guerra? Em 1848, na Itália, a primeira guerra de independência, período em que a geopolítica estava totalmente fragmentada, a Península Itálica estava subdividida em reinos, principados, ducados, repúblicas, estados papais, e parte do nosso território ao norte se encontrava sob o domínio do Império Austro-Húngarico. 48 foi um período ao qual a Europa insurgia contra o despotismo e as monarquias autoritaristas. E para nós não podia ser diferente. Houve a insurreição da Sicília contra o Reino Borbônico, houve a insurreição de Veneza contra o Império Austro-Húngarico, houve a insurreição em Milão contra o general Radetzky. Em meio a todas essas insurreições surgia, como jamais havia existido antes, o sentimento de uma nação unida. Basta dizer que o Canto dei Italiani, o hino da Itália que acabamos de entoar, foi escrito em 1847, ou seja, um ano antes da nossa primeira guerra de independência, momento em qual a Itália nem sequer existia. E assim começou, por meio de rei Carlo Alberto, do Reino da Sardenha, a primeira ofensiva contra os austríacos, que após um ano de embates, se encerrou de maneira catastrófica. 10 anos depois, sabendo que sozinhos não teriam forças para se opor aos austríacos, o Reino de Sardenha decide de participar junto à França da Guerra da Crimeia, conseguindo assim o apoio de seu vizinho para uma futura ofensiva, que em 27 de abril de 1859 culminou em nossa segunda Guerra de Independência. Esse senhor, que ali de cima nos assiste e nos abençoa, o herói dos dois mundos, Giuseppe Garibaldi, que em 1836 chegou ao Brasil e foi protagonista de empresas como a Revolução Farroupilha, havia voltado à Itália.
Ele sabia que essa era uma ocasião única para realizar o seu juvenil sonho de uma Itália unida. Redimido pelo rei Vittorio Emanuele II, assumiu o generalato e começou a, com facilidade, retomar os territórios alpinos, pré-alpinos, montuosos e mais complicados da Península Itálica. Crente de si, em 1860 parte de Gênova em uma expedição astuta e com 1000 homens desembarca ao sul, na Sicília, naquela que ficaria famosa como La Spedizione dei Mille. Que vitória após vitória se encerrou com o histórico encontro ateano, ao qual Garibaldi entregou o domínio do sul ao rei Vittorio Emanuele, que finalmente pôde proclamar o reino da Itália. Apesar dessas grandes e memoráveis vitórias e conquistas, faltava ainda a anexação das regiões do Vêneto, Friuli, Trento, Roma, entre tantas outras que culminariam em 86 na Terceira Guerra de Independência. Unidos com a Prússia, atual Alemanha, um mês após a derrota da Batalha de Custozza, o exército do general Cialdini avançou sorrateiramente o rio Isonzo, forçando os austríacos a recuar até Trieste, enquanto Garibaldi vencia, mesmo que com poucos homens, a Batalha de Bezeca, chegando finalmente às portas de Trento, quando, no dia 9 de agosto de 1866, recebeu um telegrama, ao qual dizia e o dava ordens de retirada. No dia 12 de 8 de 1866, chegava ao fim a Terceira Guerra de Independência, conclusa com a conquista do Vêneto, de Mantova e de parte do Friuli. Quando Garibaldi recebeu esse telegrama, ele respondeu com a sua célebre frase: "Obedisco", obedeço, visivelmente descontente com a ordem. 16 anos se passaram e em junho de 1882, em seu leito de morte, como últimas palavras, Garibaldi disse: "Muoio con il dolore di non veder redente Trento e Trieste." Morro com a dor de não haver resgatado ou visto ser resgatado Trento e Trieste, sendo esse o seu maior arrependimento, o arrependimento de sua vida. E durante quase meio século a paz reinou. O que o mundo conhece como Primeira Guerra Mundial, para nós, italianos, representa a Quarta Guerra de Independência. As 3 primeiras guerras de independência, 48-49, 59-60 e 1866, marcaram o início dos maiores movimentos migratórios italianos. E foi graças a eles que muitos de nós estamos hoje aqui presentes. Esse monumento, ao qual depositamos há pouco uma coroa, foi trazido diretamente da Itália, do Monte Grappa, onde as mais sangrentas e decisivas batalhas ocorreram. Em sua lateral, temos em bronze a placa do Boletino della Vittoria, lida há pouco pelo nosso guarda de honra Tosini. O sacrário militar de onde essa pedra veio, no Monte Grappa, abriga os restos mortais de 22.950 soldados, dos quais apenas 2.678 são identificados. Repito, no sacrário de Monte Grappa, mais de 20.272 soldados jamais puderam ser identificados ou reconhecidos. Nós vemos ao centro da pedra, como no Altare della Patria em Roma, a seguinte inscrição: Milite ignoto, ou seja, o soldado desconhecido. E ela faz alusão justamente à memória de todos, de tutti i figli della Patria, mortos e desaparecidos durante as nossas guerras. Quem sabe se Garibaldi houvesse desobedecido, desobedisco, e avançado com suas tropas, nós não teríamos redimido Trento ainda em 1866? Evitando assim um dos episódios mais tristes da nossa história? Jamais saberemos. Mas o que importa é: Garibaldi, fratelli, Trento e Trieste é nostro. E nesse dia 4 de novembro, ao mesmo tempo em que festejamos o fim do nosso processo de unificação, rendemos nossa mais leal gratidão e homenagem a todos os heróis que, com tanta bravura, sacrificaram o seu bem maior, a vida, para que tivéssemos o bem maior, a pátria. Curitiba, 4 de novembro de 2023. Muito obrigado. Representando o TGE, órgão representativo das comunidades italianas no exterior, convidamos para que faça uso da palavra o consigliere e guarda d'onore, Dr. Walter Petruzzello. Bom dia,
tive que tirar a luva porque a tecnologia não permite que o pano deslize o celular para que eu pudesse ler uma mensagem aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, aquelas autoridades já citadas, e evidentemente da nossa maior autoridade italiana nos estados do Paraná e Santa Catarina, a cônsul-geral Eugênia Berti. Falar desse evento, já acredito que o meu chefe maior, Marco, já disse e descorreu por que nós estamos aqui hoje. Porém, eu gostaria de fazer uma consideração somente, meu caro Felipe Marcon. É a primeira vez que se faz esse evento em homenagem ao 4 de novembro. É a primeira vez que fazemos uma homenagem a nossas Forças Armadas e a unificação da Itália. Então aqui eu faço uma homenagem ao nosso Carabinieri Santi, que representa aqui no nosso estado as Forças Armadas. Santi, como eu disse, eu não vou falar sobre o evento. Já foi falado aqui, todos nós sabemos o que aconteceu naquele 3 de novembro, quando houve o armistício, quando nós recuperamos o território de Trento. Vou somente ler a mensagem que foi enviada pela presidente do Conselho de Ministros, a nossa primeira-ministra, como dizem, em que pese na Itália não tem primeiro-ministro, mas presidente do Conselho, que disse o seguinte: in occasione della giornata dell'unità nazionale e delle forze armate, rendiamo onore al coraggio di chi ha sacrificato la sua vita per difendere la nostra patria. A loro la nostra profonda gratitudine e l'impegno affinché la nostra nazione torni a credere in se stessa e a guardare in alto. Viva l'Italia! Agora temos a honra de convidar ao dispositivo a cônsul-geral da Itália para os estados do Paraná e Santa Catarina, doutora Eugênia Berti. Buongiorno. Innanzitutto voglio ringraziare la Guardia d'Onore per aver reso possibile questa cerimonia così importante per la nazione italiana. Io, al di là della retorica, parlerò e farò onore ai morti, ai giovani, perché non ci sono parole per riempire il vuoto che c'è quando muoiono i giovani. E forse le uniche parole giuste possono venire dalla poesia, perché la poesia è contenuta e con la poesia possiamo ricordare e continuare la memoria e la cultura della memoria. Non dobbiamo mai dimenticare chi ha sacrificato la propria vita per gli altri, per la libertà. Per questo leggerò due poesie, perché il linguaggio dei poeti è difficile, ma non per ragioni di filologia o di oscurità spirituali, ma in virtù dei contenuti. E qui oggi parliamo di contenuti. La parola del poeta così comincia a battere con forza sul cuore dell'uomo di ogni razza. Queste parole non sono le mie, ma sono del premio Nobel Salvatore Quasimodo, 1959. Rendiamo onore ai morti. I morti, mi parve, s'aprissero voci, che labbra cercassero acque, che mani s'alzassero a cieli, che cieli, più bianchi dei morti, che sempre mi destano piano. I piedi hanno scalzi, non vanno lontano. Gazzelle,
alle fonti bevevano, vento a frugare ginepri e rami ad alzare le stelle. Aggiungo un'altra piccola poesia di un autore sconosciuto. La guerra un tempo di pace. Sale scalza le scale del paese, ammira dall'alto lo spazio illuminato. Canta ingenua le rime della vittoria, aspetta ignara la morte ormai palese. Si prepara agli inganni della gloria, si mostra alle nebbie della memoria, si sotterra nel fondo della caverna, si dichiara nella notte della storia. La guerra di nostra umanità, amica fraterna. Onore ai giovani al milite ignoto. Grazie. Reconhecida como ente moral, a Guarda de Honra do Panteão é uma organização sem fins lucrativos, fundada em 1878 e colocada desde 1990 sob a vigilância e tutela do Ministério da Defesa italiano, sendo a associação de combate e armas mais antiga em atividade na Itália. Tem por finalidade manter viva a honra e o respeito pela pátria, salvaguardando e transmitindo as glórias e tradições militares com as instituições civis do Estado e com as Forças Armadas nacionais e internacionais, tendo como principal escopo manter viva a memória do ressurgimento que conduziu a Itália à sua unificação. Destinamos também nossos agradecimentos aqui a todos os guardas de honra que abrilhantaram essa solenidade, em especial a nosso delegado e idealizador do evento, Filippo Marcon, e aos que desempenharam com tanta maestria suas funções, os guardas Walter Petruzzello, Fábio Siebert, Leonardo Sganzerla, Jairo Miguel, Eduardo Tozzini, Gilberto Saboia, Sérgio Berlotto, Zeca Simões e este que vos fala, Jefferson Luiz Rigon. Em nome do presidente da Guarda de Honra do Panteão, capitão de guerra em mar, Dr. Hugo Datem, transmitimos de Roma o agradecimento pela participação de todos os presentes e ausentes que contribuíram com a realização desta tão importante solenidade, especialmente ao apoio institucional do Palácio Garibaldi e do Consulado Geral da Itália. Grazie a tutti. Está fora do protocolo, mas eu quero dizer uma coisa. San Pietro é ítalo brasileiro. Ieri pioggia, oggi sole, bellissimo giorno. Grazie a tutti. A presente cerimônia está encerrada. Viva a Itália! Viva! Convido todos os guardas a virem aqui à frente para tirarmos então uma foto oficial da cerimônia. Você tá? Podia abrir um pouquinho mais para aparecer aqui. Aparece a coroa? Isso. É, um pouquinho mais, ó. Para aparecer a coroa. Olha. Centralizado, vamos olhar pro meu kit disso. Pode ficar. Vem aqui, ó. Meu kit. Não, tira uma foto, digo, centralizado. Vem no meio aqui, ó, ele tá falando. Eu tô me sentindo no tapete vermelho.
Dá pra tirar na escada. Aqui na escada fica bonito. Ah, quer convidar os presentes pra... Vamos ali na escada. Vamos convidar os presentes pra gente se perfilar na escada e tirar uma foto de todos os presentes pra marcar essa data? Muito obrigado aí. Vocês foram maravilhosos. A escadaria. Já desliguei. Veio todo mundo pra cima aqui? Põe lá. Tem que pedir de novo, então. Aquele dilúvio de ontem. Pois é, também no final da tarde. Mas moral, fui trabalhar ontem. Tudo bem. Ainda bem que tudo certo. Maravilha. Essa semana nos encontramos então lá no Café das Nações. Nos encontramos. E amanhã, segunda noite, depois das 6 no auditório, né? Tem um evento, né? Viu? Porta-estandarte, porta-bandeira. Vamos! Ah. Você sabe tirar essa palavra? Põe aquele tripé lá, não deixa eu pegar lá. Senhor, pode falar com você. Opa, Uma brítida. Ciao, elegante. Nós vamos pegar todo mundo, plano geral, lá acima. Venha, Filippo. Vamos. Filippo, vamos. Andiamo. Eu aproveito que todo mundo olha para o senhor e tiro foto. Aproveito que todos olham para o senhor e tiro a foto. Não, eu estou transmitindo ao vivo. Ah, é? Fica... Vamos lá. Mete mais lá, mano. Vem de tudo aí. Vem de tudo. Vamos lá, pera lá. Vamos lá, deixa eu ver o grandão, tem que ser lá atrás.
Walter, vai narrando. Vocês estão aí, venham pra cá. Venha, Davis. Venham. Vai narrando o que é a solenidade. Vamos, meu Kid, você bate, meu Kid? Bate. Ó, peraí. Vamos olhar pro meu Kid ali. 1, 2, 3 e... Viva! Viva! Isso aí! Vendo aqui? Desliga. Explosividade. Liga pra essas horas maravilhosas. Ai. Ué. Pegar lá com meu marido. Cadê a babá? Pegando no fundo ali. Vamos pegar o estandarte? Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Tá ao vivo, hein? Filippo Marcon, comandante dessa festa. O que representa pela primeira vez realizar essa solenidade, Marcon? Bom, representa tudo que sentimos agora há pouco, Peron. Como dito, é a primeira vez que se tem notícia de uma solenidade com esse sentido, de render homenagem a 1.240.000 mortos, né? Então nós festejamos a Festa da República, o Dia da Unificação Nacional, etc. Mas nós temos que sempre nos lembrar, né, daqueles que sacrificaram a vida durante 4 conflitos, um mundial, que ao todo dizimaram mais de 17 milhões de pessoas, e que foram eles que permitiram que nós vivêssemos tempos de paz como esse, né? Então eu espero, Peron, de todo o coração, que essa seja a pedra fundamental de um evento que aconteça anualmente em Curitiba, no Paraná, e que seja uma festa que se estenda para São Paulo, para Caxias do Sul, para Porto Alegre, porque essa é uma data que deve ser memorada e que nós precisamos manter viva a memória para que episódios como esse não se repitam. Senão nós, não conhecendo nossa história, podemos, quem sabe, nos destinar para um momento que nós não gostaríamos, como agora, momento de conflito ali na Crimeia, na Ucrânia, em Israel. Então é importante nós sempre sabermos o que isso leva, para que a gente não repita. É o primeiro ato no Brasil, né, da representação brasileira, é isso? Faz parte de um programa de vocês de ampliar isso, né? Justamente, é um programa que foi aprovado no Senado agora em junho, então recentíssimo, porque 4 de novembro deixou de ser uma data de um feriado nacional, ela se tornou somente uma data da pátria. E foi aprovado na Câmara do Senado, para que essa data, 4 de novembro, tornasse a ser um feriado nacional. Só falta agora a votação da Câmara, então nós viemos de Roma com essa diretiva, há 3 meses atrás me repatriei no Brasil, e nós viemos com essa diretiva de promover em território nacional as festividades do dia 4 de novembro, porque nós acreditamos que nos próximos anos ela vai se tornar uma das festas mais importantes da pátria, basta que a lei seja aprovada. Lembrar para não esquecer, para não repetir, é isso? Lembrar para não esquecer, para não repetir e para ter gratidão às nossas origens e a quem somos, é isso mesmo. Obrigado, Peron.
Obrigado.